Arthur, Caio, tudo bem? Falar desse Aderiva, você foi muito bem nesse Aderiva, Renan Santos. Modéstia à parte, eu fui muito Tem bem. muito corte, né? Tem muita coisa. Muito, Você tá conseguiu rodando. Você falou, não ficou te interrompendo, não teve alguém... Mas e se fizesse isso? E a liberdade de expressão? Não, assim, pô, é outra, assim, o Petri é um baita do entrevistador. O Petri é muito bom. O Petri é, tipo, Profissa, né, cara? Profissa, fora de série. Aqui quem fala é o Eu tô Guilherme. péssimo. E eu gostaria de saber o que o Renan está sentindo desse crescimento do comunismo, principalmente na internet, né? Muitos mitos sendo quebrados, muitas... aquela figura caricata Aqui vocês do já viram essa comunismo, parte, né, galera? É o Renan Santos... É a pergunta ao Pergunta, Renan. hein? de espantalho mesmo, influenciador. Eu queria saber Vamos passar. Empolgado com o crescimento da revolução. É isso, né? Olha, assim, eu poderia dizer que eu acharia simpático, viria de uma maneira bacana, positiva. Você quer se ouvir, Renan, ou passo pra frente? Sei lá, você que é o chefe. Comunista de uma maneira inofensiva. E eu acho que vocês não querem, tratando você no caso como comunista, você não quer ser visto como alguém inofensivo, porque um comunista com um discurso revolucionário, e eu vi muito desses influenciadores vindo com esse discurso, ele necessariamente teria que fazer uma revolução, ele teria que pegar em armas, organizar aí a vanguarda dele para isso. Muitos de nós morreríamos no processo. Eu acho que eu morreria no processo. Ele só levanta a sobrancelha, você viu? Existencialmente preocupado. Demonstra que eu não acho exatamente que o Gaiofato vai liderar uma revolução comunista. Pelo menos não está no horizonte mais claro, mais próximo aqui. Vai ser quem tiver mais inscrito no YouTube. Mas eles estão ocupando um espaço. Agora eu vou tentar ser positivo, para não ser aquele cara ranheta ou lacra para cima dos caras. Eles estão debatendo história aí ao longo dos últimos 100 anos, eles tentam debater ideias, e como eu acho que eles não vão fazer revolução alguma, não vão cortar a cabeça de ninguém, ninguém vai pra Gulag, igual o Cauê Moura fica tentando falar que vai botar em Gulag e tal, sendo piada ou não, eu acho que gera alguns debates e discussões interessantes. A gente fez alguns reacts com o professor Ricardo, que adora o tema, e ele respondendo o Ian Neves... Vou pular pra parte que ele fala mais de você, do tá? Ian Neves aqui, que, enfim, vai legal. Eu acho que vira um debate legal. Alguns caras, que eu não sei se fazem parte, aí me corrija se faz parte dessa nova onda comunista aqui em redes sociais, mas o Elias Jabbour é um cara muito educado, então um cara que, enfim, ele fez alguns debates qualificados e tal. E eu acho que, enfim, acho que tá aberto, o jogo tá aberto aí. Eu já vi tanto na prática. Você tá elogiando muito os comunistas ultimamente. Tô. Tem que parar, daqui a pouco a gente vai começar a quebrar o pau com eles. Pô, os caras já quebram um pau com a gente. Mas eu tô, mano, sendo um cara legal, velho. É que você tá muito legal, você não pode ser tão legal. Entendi. Aparecendo em rede social, que esses caras mais defendem coisas que eu considero execráveis, falam em morte, em expropriação de uma maneira tão natural que é bizarro. Pô, eles não falam tanto de morte assim não, pô. Mas o Ian Neves fala assim, Luigi. Sei lá, Porra. colore o jogo. O Elias Jabbour também fala. Aumenta o nível do debate, né? Eu também acho porque assim, alguns deles realmente estudaram coisas e... Eu acho que aumenta o nível de debate pro lado dos liberais. Por quê? Porque era muito fácil, gente. Eu lembro, cara, eu queria que alguém achasse a minha participação no Podpah em 2021. Acho que foi abril de 2021. Eu fui no Podpah e eu falei assim, cara, é muito fácil pra essa galera ficar falando mal de comunista sem nunca ter debatido com um, nem nunca ter trazido um comunista. Eu preciso achar esse clipe. Vocês vão entender o que eu falo. Eu falei, pô, vocês deviam trazer os comunistas aqui. Na época, o Ian Neves e o Gustavo não eram nem vivos, não tinha nem nascido. Falei, traz o Jones Manuel, o João Carvalho, a Laura, a Dimitra, a Sabrina Fernandes, né? Falei, traga eles para vocês verem o que é um comunista. Qual é as ideias? Porque... Travou. Por quê? É muito fácil você pegar um esquerdista metafórico, um comunista metafórico, e falar assim... esse cara... Mas o Luigi tá certo, velho, porque existe esse comunista metafórico na crítica da direita. Esses dias a gente viu um debate na PAN em que eu não lembro com quem o Nicolas estava discutindo, nem sei se era o Piper, ele estava discutindo com alguém, e aí ele mandou que o Alexandre de Moraes era comunista. Aí o cara falou, pô, o Alexandre de Moraes não é comunista. E aí ele começa a argumentar que o Alexandre de Moraes é comunista. Pô, o Alexandre de Moraes é comunista? Você pode fazer, acho o Alexandre de Moraes autoritário.
Acho que ele tem algumas práticas que são autoritárias, que se assemelham a regimes autoritários, tal qual regime social. Ele pode, sabe, fazer uma interpretação extensiva ali, mas você não vai falar que Alexandre de Moraes é comunista. E na prática, boa parte da direita ficou, assim, focada em chamar os outros de comunista. Eu não lembro se o MBL fez isso, eventualmente, assim, a gente já fez tanto meme por aí que eventualmente a gente já pode ter feito. A gente já fez, 2014, 2015... Não, 2015, não 2014. Fazia bastante. A gente já teve muitas... Eu lembro de um coordenador de Curitiba que fazia muito isso. Inclusive ficou famoso indo na escola, chamando todo mundo de comunista. Seus comunistas! E saía correndo com o carro. Você lembra desse? Quem era ele? Éder Borges. Você diz o vereador Éder Borges? O vereador Éder Borges não, fazia realmente. muito disso. Cara. A gente tinha uns caras, mano, muito chablau da cabeça, né, cara? Mas, assim, eu acho também é um ciclo, viu, senhor Renan Santos? Sim. Porque naquela época, ser de direita, a gente começou a sair do armário, vamos dizer assim, era ruim falar que você era de direita. E o pessoal começou a perder vergonha de falar que era e o pessoal estava despreparado. Hoje acontece ao contrário. Hoje é esse pessoal que não tem mais vergonha de falar que é esquerda. Sim. E a gente tá, assim, né? O campo da direita está despreparado, inclusive a gente. Inclusive o MBL está um pouco despreparado, Renan. Eu também acho. Porque a gente brigou 4 anos com o bolsonarismo, né? Não foi com a esquerda. A gente brigou esses últimos 4 anos com o Bolsonaro. Sim. Então acho que a gente perdeu um pouco o plumo. O Ricardo não, o Ian não, porque eles Eles adoram esse tipo de tema. Exato, eles gostam. O MBL tem uma posição institucional enquanto um movimento ligado à ação política na realidade brasileira. E quem ocupava, na realidade brasileira, o espaço maior de poder que é a presidência da República era o Bolsonaro. Então, naturalmente, a gente ficou focado, inclusive por questões de sobrevivência. Os caras tentaram fechar o MBL, os caras tentaram prender a gente. Exato. Né? Então, era natural que isso acontecesse, sim. Vamos continuar? Bora. Esse cara ainda, sabe, o maconheiro, o cirandeiro, todas essas caricaturas que eles criam, né? Eles ficavam batendo em todo mundo, né? Eles ficavam batendo em todo mundo. E era muito fácil. Achou? Não é possível, duvido. E eu falei, traga um Agora vai comunista pra vocês mostrar conhecerem. Eu vou pular essa Na parte. minha live, eu vou dar espaço. Você Aqui, quer ó. assistir ele no... Será que é esse? Deixa eu ver. Impressão minha, eu tava mais calvo. Ela é um ambiente dominado, Ai. assim, sabe? De poder dar espaço pra essa galera na Twitch. Então, pra mim, aquilo foi muito simbólico, assim, sabe? De poder dar espaço pra essa galera na Ele é Twitch. estranho E a com uma outra Twitch, ela iluminação. é um ambiente Ele é dominado diferente, ó. por gamers. Você não vai entrar numa live da Twitch e vai ter 1000 pessoas assistindo um cara de esquerda Eu marxista. vou passar essa parte para falando- que ele fala de você de novo. Entendi. Não, você que manda. Eu vou passar quando ele vai falar da gente de novo. Peraí, aqui. Depois a gente faz um react dele em outras partes. Beleza, Luigi? Que legal, mano. Quando foi isso aqui? A nova lei da Ô, nossa senhora, tô precisando... Eu vou assinar o YouTube. Tá, vai, bota aí a propaganda, deixa a propaganda. Não vou passar essa propaganda, não. Eu vou assinar, galera, tá? Eu vou assinar. Bora lá. Oxi, o que aconteceu agora? Aí, bora lá. Vai fazer 2 anos. Olha como mudou, hein? O Ian Neves, ele claramente estuda muito o que ele fala. Ah, discorda e fala algumas vezes. Tudo bem, mas Quem não, mano? quem não? Eu já falei tanta. Tem o André Ronca. Até eu erro. Sou babaca? Foi meio babaca ali, falar bem a verdade. Até eu erro. Não, eu não falei até, falei eu erro. Mas Eu não parece falei, não sabe, teve até. O professor Girafales. Não, mas o até denotaria arrogância. Volta aí, não teve até não. Que Tá bom. eu falei, bom. eu erro. Eu tô falando assim, eu sou um bobalhão também. Vamos Cara, lá. comunista ou não? Acho que ele é só a esquerda, não chega... Não, o Roncalli é muito bom. O Paulo Gala faz várias lives com o Paulo Gala é muito bom. Mas, assim, eu acho que o único cara ali que se leva muito a sério é o Gaio Fato. É lá. Acho que O Luigi concordou, riu, ó, porque é real. Assim, o Luigi riu porque ele O concorda. Gaio Fato é muito chatão, cara. Chato. Ele realmente acha que ele vai liderar a revolução. Ele tá com a cabeça, tipo, na egotrip. Que é normal, muita gente já passou pela egotrip. Esses caras... enfim, deixa quieto. Vamos continuar. entrou pra essa turma, é muito bom. Acho que você tem que aumentar um pouco o áudio. Muito engraçado. Muito bom. Quando o Luigi zoa o MBL, eu fico torcendo pra ele zoar a gente, porque ele é bom. Então eu gosto, assim, eu faço reacts autodepreciativos com o Luigi, porque ele manda bem. Aí, ó, sobrou pra mim. Obrigado pelo elogio. Eu tenho estima baixa, Renan. A minha autoestima é péssima. Péssima. Mas, ó, o ponto que eu queria tratar aqui, ó. Olha só o que você acha.
Pô, É fofinho, né? Ele é muito fofo, cara. Não tem como não gostar de um comunista assim. Não tem, Não mas, tem tipo como. assim, eu já tinha lido uma obra do Robert Spencer sobre o Trotsky, né? E pô, eu achava o Trotsky legal. Se vocês aceitarem um semi-trotskista, eu já entro na revolução liderada pelo Luigi. Se a República Soviética do Brasil for liderada pelo Luigi, sim. Pelo Gaiofato, já não. Tinha os bolcheviques, os mancheviques, aqui vai ter os gaiofatites Exato. E o- Luidovites. É. Você vai ser um Luidovite. Você é dos Luidovíticos ali. Massa. Quer continuar? Ele faz um... Um final? Bora. Vamos lá. Luiz, aquele papo que você teve sobre low carb e saúde física me ajudou muito. Porque, cara, vejam, esse corte tem mais de 1 milhão de views e vejam Eu acho que os ele fala de comentários. outra coisa. Digita Luiz Deixa eu low ver. carb, pode ir e ler. Vamos ver. O debate amplia. Aqui, ó. Eu acho que eles têm que, assim, quando eu falo eles, assim, pessoal que é de direita liberal, eles precisam ter que aumentar um pouco o nível dos argumentos. Porque chegar num vídeo e ficar falando socialista de iPhone, ficar falando, o cara é capitalismo para mim, socialismo para outro, vai para Cuba, você não cola mais. Mas ele tá certíssimo. Ou chegar num debate com Elias Jabor e falar que viu Um o musical. musical do quem? Hamilton. Do Hamilton. Assim, é complicado. Porque o Elias Jabor já tinha colocado ela numa armadilha ali. Porque, de fato, assim, ele está correto. Inclusive, eu vou pedir indicações de livro sobre isso pro Paulo Gala. Né? E eu comprei os livros, ainda não comecei a ler, confesso. Mas eu comecei a procurar vídeos e resumos sobre isso. Não musicais, por enquanto. E, de fato, assim, inclusive vi gente da direita americana comentando sobre o Hamilton como praticamente um CEO que os Estados Unidos teve no começo. Um baita gestor ali. E o Hamilton com essa perspectiva de fechar o mercado interno, praticar esse processo de industrialização ali, algo que foi feito por outros países, né? Então, isso mata alguns mitos, e esse é um ponto que eu falei lá no Petri e que eu gosto de colocar aqui, que vai ser a base do livro amarelo, tá? Nós não temos que trabalhar com ortodoxias ou com certos purismos ideológicos como se a gente comprasse manuais prontos. Né? Antes de tudo, a experiência histórica tem que guiar o que a gente faz, e a experiência histórica adaptada para o contexto brasileiro. Tá? Então a gente pega uma experiência histórica americana e naturalmente o Brasil não vai conseguir repetir em pleno século XXI, né, no ano do Elon Musk, no ano da tecnologia, o que o Hamilton fez nos Estados Unidos no começo da República Americana pós-independência. Óbvio que não. Mas você pode se inspirar nesse exemplo aqui, no outro exemplo ali, condensar isso, ver a experiência brasileira, ver a realidade brasileira e tentar criar. Vários desses elementos do que a gente chama de liberalismo econômico, da prática econômica ou do receituário liberal, cabem aqui, cabem aquilo ali. Também cabe, dá pra juntar, dá, não dá. É isso, assim, a gente tem que estar aberto para isso. Tanto que uma coisa que eu sempre falo, e o Guto também vem falando, o MBL não faz parte do movimento liberal brasileiro. Tá? Eu gosto de repetir isso, e acho que isso aqui é uma coisa que todo mundo precisa entender. O MBL não faz parte do movimento liberal brasileiro. Tá? Fazer parte de um determinado contexto de um movimento significa, por exemplo, que nós temos um caminho comum. Nós não temos. Tá? Quando tentaram fechar o MBL, o bolsonarismo fez, especialmente no ano de 2020, o movimento liberal brasileiro se calou e deixou que o maior dos movimentos dentro desse campo fosse desaparecer. Eles queriam fazer isso. Nas eleições eles nos atacam. Quando caçaram o mandato do Arthur, eles apoiaram e votaram junto. Não há solidariedade nenhuma. O dinheiro só flui para os aliados deles, que se submetem a eles, e que no caso submeteram também ao Bolsonaro. Então eu posso falar com toda tranquilidade, o MBL não faz parte do movimento liberal brasileiro. Não tem nenhuma conexão, não apoia, é concorrente no período eleitoral, não torce para o sucesso da galera do movimento liberal. Tá? É eles lá e a gente aqui. Tá bom? É eles lá, a gente aqui, eles sigam a vida deles, e inclusive em termos doutrinários, cada vez mais nós vamos nos afastar. Inclusive, acho que estava na hora de uma propaganda de rebranding para se afastar dessa galera, porque até evita essa Sinara Menezes hoje, ou Easy Nobre, usar argumento de espantalho contra a gente. Os caras são liberais, mas estão correndo a eleição. Uns papinhos furados. Acho que estava na hora mesmo de fazer uma campanha. O MBL não é liberal. Sim. O que a gente é? O MBL é o MBL. E eu acho que o que a gente. Por isso nós precisamos do livro amarelo. Porque, novamente, como a gente não vai ficar preso a uma ortodoxia específica. Ortodoxina parece o nome de um remédio. Tô tomando ortodoxina pra curar minha ansiedade. Né? Como a gente não tá preso a uma ortodoxia específica, nós vamos construir algo particular. Porque, novamente, a experiência histórica mostra que ninguém, em nenhuma experiência de sucesso, ficou preso a um determinado receituário de alguma corrente específica, tanto política quanto econômica. Tá?
E é isso. E tá todo mundo convidado a fazer parte, tanto que a jornada do Livro Amarelo vai começar agora, logo após o fim das inscrições da Academia MBL. Esse WhatsApp foi do teu ou foi do meu? Meu Foi do que não meu, foi, foi do foi do meu. seu, tá? Então, assim, esse recado que eu dei é importante. São assim, alguns recados para vocês entenderem o que é o MBL e o que não é o MBL. Entendeu? E eu acho que enquanto o MBL está nesse processo de definição interna do que ele é e do que ele será, a gente já pode dizer o que nós não somos e o que nós não queremos ser. Nós somos conservadores? Eu acho que em grande medida, tá, o MBL tem uma série de princípios e preceitos conservadores, sim. Tá? Mas o que a gente define como conservadorismo político brasileiro, e eu acho que é possível cravar que há um conservadorismo político brasileiro tomando forma ao longo dos últimos anos, o MBL não faz parte. Há um conservadorismo político ligado ao pensamento do Olavo de Carvalho, à prática política do Jair Bolsonaro e uma conexão que eles estão fazendo com certas igrejas evangélicas neopentecostais, nessa criação desse modo de política à la Nicolas, que claramente nós não fazemos parte, nós não temos relação alguma, eles nos combatem, tal qual o movimento liberal nos combate. Então, você vai pegar no MBL certas práticas comuns junto com o movimento liberal, combate a privilégios é uma delas, com a questão do universo conservador, certos preceitos, por exemplo, o combate a essa cultura woke, que é uma coisa comum a todos, tá? Só que, por exemplo, com a galera conservadora, que é profundamente patrimonialista aqui no Brasil, que acho que eles querem conservar o nosso patrimonialismo, que acho que é uma das grandes características históricas aí que, enfim, cruzam século XIX, século XX, século XXI. O MBL não tem nada a ver, esses caras já abraçaram essas práticas aqui no Brasil, e na verdade a coisa mais disruptiva que você pode fazer para mudar a natureza da política no Brasil é combater o patrimonialismo, coisa que essa turma não está disposta a fazer, tá? Um cara colocou combate a privilégios, o movimento liberal. Sim, estou falando de privilégios, o que via de regra o movimento liberal brasileiro chama de combate a privilégios, a gente está falando de combate a privilégios dentro do serviço público e combate a privilégios dentro do sistema político e também judiciário, dentro da máquina do Estado brasileiro. Estou falando de super salários, estou falando de mamatas e benefícios descabidos, tá? Esse tipo de coisa que todo mundo sabe que existe, não preciso ficar me repetindo. Vamos continuar? Vamos ver o que mais ele fala. Isso aí não cola mais. Né? Então é preciso que eles... Porque aquele... E sinceramente, chat, pra mim, a grande virada, talvez, disso... A grande virada não, a consolidação disso foi aquele debate do Elias Jabor. Foi. Porque daí ali a galera falou assim, opa, pera lá que tem coisa aqui. Vamos tomar cuidado. Então Mas foi exatamente isso. Quando eu assisti, a gente fez o react desse debate várias vezes. E ele fez o react desse react. O Luigi ou a gente fez o Luigi fez o react. Ah, é verdade, fez, verdade. E acho que a gente chegou a fazer um react. E o Elias Jabor, ele leu certas obras fundamentais. O Elias Jabor, pra você ter entendido, ele é um professor universitário. Ele não é nem sequer um influencer, ele é um professor universitário. Independente de ele ter uma visão de mundo diferente da minha, eu respeito ele pela posição que ele tem, que eu não tenho. Então, assim, eu respeito, eu discordo disso, daquilo, tá, beleza. Entendeu? Agora, ele pegou uma pessoa que é uma influenciadora que vende cursos sobre liberalismo por aí. Ela é parte do movimento liberal brasileiro. Também passou lá os panos que precisava passar pro Bolsonaro. E ela foi lá com aquelas certezas fáceis. E o que o Luigi tá falando que é um marco, e é um marco esse debate, porque é quando, vamos dizer, esse discurso se choca com a realidade e se choca também com um adversário preparado. Coisa que o Luigi também havia colocado um pouco antes, que faz sentido. Que existem comunistas que se definem como assim, não, sim, eu sou comunista. Pode me chamar, eu sou comunista. E o cara vai lá, aceita isso e argumenta. Se a pessoa não tá pronta pra argumentação, é aquele famoso quem pode mais chora menos, né? Outra coisa, esse debate, né, até complementando uma coisa que o Luigi falou, ele tem uma importância muito similar ao debate que o Caio Coppola teve com o Kim Kataguiri. Porque estava sendo construído nessa direita bolsonarista de elite, que a própria Renata Barreto faz parte, ela é da turma do Caio Coppola, a ideia de que essa turma, acho que o Garchagen, o Coppola, Constantino, Paulo Figueiredo criaram uma espécie de uma elite liberal conservadora, que eles falavam, capaz de fazer uma defesa ilustrada do bolsonarismo e vender os cursos e pegar o público mais, elitizado, o público mais... público com grana do bolsonarismo, principalmente o público aqui em São Paulo. E o Coppola era o príncipe desses caras, né? Inclusive eles já usaram essa cunha, ele é o príncipe do conservadorismo brasileiro. E eu conheço o Coppola de outros carnavais. O Coppola nunca leu porcaria nenhuma. O Coppola é um baita de um preguiçoso.
E aí o Kim pegou o Coppola debatendo, assim, com as regras que o Coppola propôs, no canal do Coppola, do jeito que o Coppola queria, sobre o governo Bolsonaro. O Coppola defendia todo dia lá na CNN, e o Kim deu-lhe um cacete, e ali, essa turma teve que botar as barbas de molho. Essa turma teve que, assim, ficar muito no pianinho para fazer esse enfrentamento com o MBL. E, em certa medida, o MBL estava, assim, esses últimos 4 anos foram muito duros para o MBL, que foram 4 anos de oposição dentro do próprio campo, mas foram 4 anos de aprendizado e de estruturação. E então pra gente foi muito simbólico esse momento, porque foi um momento, assim, realmente de separação total desse universo, tal qual pra esse movimento comunista que tá rolando no Brasil. Esse debate do Elias Jabor mostrou o seguinte, ó, a galera tá vindo aqui, a galera não tá vindo pra brincar, tá? E é verdade, tá? É verdade. E assim, novamente, eu acompanho pouco a galera, já sabia do Jones Manuel há bastante tempo, mas especificamente o Ian Neves e o Elias Jabor são caras muito preparados. Muito preparados. Você lembra daquela máxima que a gente tinha no começo? A gente, que eu digo à direita, tinha no começo ali em 2016, que era, pra refutar um comunista, deixe-o falar. Sim. Eles estão falando. Estão falando, sim, estão falando, estão crescendo. Então, não devemos... E vamos ser o justo, o professor Ricardo, desde 2020, fala do crescimento dos comunistas. O Ricardo já fala há bastante tempo, vão crescer, estão crescendo. Um dos primeiros relatórios do Clube MBL, aliás, pode até solicitar para eu botar aqui na tela, tá? É um relatório sobre os 5 intelectuais mais influentes do Brasil. E é legal que, enfim, se o ID estiver vendo um dia isso aí, ou a galera comunista estiver vendo, um dos primeiros relatórios do clube tratava disso. Colocou o Jones Manuel como um dos 5 intelectuais mais influentes no debate público no Brasil, sim. E se ele é influente é porque há um movimento que cresce, não digo a reboque dele, mas cresce muito pelo pioneirismo do trabalho dele, e que esse momento vai se espraiando e é, portanto, relevante. E o Ricardo atesta essa relevância nesse relatório, que eu, se eu não me engano, é o 2º ou 3º relatório do nosso clube. Tá? Galera, entraram 2 pessoas no clube, eu vou sortear 2 revistas, mas precisa bater 5, então vou pedir aí pra vocês que estão aí no chat, por favor, pressionem. Galera, entrem no clube. É aquela pressão social pra coagir aquela pessoa que tá em dúvida pra entrar. Folhei a revista. A nova revista, pra eles verem. Ela tá muito bonita. Eu fico com medo de usar meus dedos gordurosos pra folhear, mas assim, tá muito bonito. Assim, eu fiz o editorial sobre a guerra no Ucrânia, modéstia à parte, tá bem bacana. Posso até ler Eu gostei muito da coluna do Raso aí. Coluna do... Nossa, Francisco Raso tá aqui. Paulo Cruz tá aqui. Cruz. Nossa, a coluna do Cruz tá muito boa também. Tá magnífica. Nossa, a do Cruz tá muito boa. É a do Rei Negro do Brasil, né? Diogo, olha, assim, você tem aqui na mesma página, aqui, ó, Chiuso e Chico Graziano. Grande Chico Graziano. Então, sim, isso é a revista Valete. E até quero falar um negócio que, assim, essa galera desses movimentos comunistas ficam falando do crescimento que eles estão fazendo não apenas em redes, mas o crescimento, enfim, no trabalho de campo deles, né? Isso é uma coisa que, a gente já tá nessa coisa de militância política há muito tempo. E o MBL também entendeu a necessidade disso, de não ficar preso às redes sociais. Se for ver, no começo o MBL era um movimento de Facebook, tá? Especialmente em 14, 15, 16, 17. Era um movimento de Facebook. O MBL tinha uma militância de rua, o MBL tinha gente ao redor do Brasil, mas o cerne, né, a espinha dorsal era o conteúdo que a gente produzia no Facebook. Era um conteúdo muito despersonalizado. Era muito tratando de pautas e tal, não tinha muito rosto. Depois ele começou a ter rosto pra caramba. Não, o Kim, obviamente, e tal, mas... o MBL está nesse processo de se estruturar e de se tornar offline. Né? Por isso que a gente tá na busca de montar um partido político, revista impressa, clube, produção de conteúdo, criação de uma determinada... eu odeio usar esse termo, mas vamos falar aqui de uma elite interna intelectual, tá? Com capacidade de produção de conteúdo. Então a revista faz com que a gente esteja permanentemente produzindo conteúdo de alto nível, tendo debates internos, discussões internas, e isso está elevando muito o nosso nível. A revista é a base disso. Vamos continuar? Sim. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que os comunistas precisam continuar produzindo conteúdo pela internet, nunca esquecendo, obviamente, do trabalho de base. Ele tá falando a mesma coisa que eu. Em sindicatos, em partidos políticos, né? Eu sempre falo isso. Isso. Se isso. possível, cara, vá atrás do seu sindicato, vá atrás do Grêmio Estudantil, eu não sei como é que fala em faculdade, vá atrás de se filiar a um partido, vá ler teoria, né? DCE é isso. Vá atrás de teoria, vá ler, estude.
para você também não se transformar num comunista de bordão, de jargão. Porque você pode ser triturado num debate, entendeu? Como tem os que são triturados Sim. em Então debate. O imagina que Guto pode vira e mexe acontecer com tritura uns você. caras desses aí. A gente, o MBL especificamente triturou muito comunista em debate. E assim, eu acho que se tiver debate com o professor Ricardo Cunhã, o Orlando muito inteligente Orlando também. é muito bom. Eu acho que tem uma, assim, Ian Garcês, professor Ricardo e Ian. Orlando é uma trinca fenomenal. O Russo ele não faz debate, né? Russo Mas, também é nossa, muito bom. O Russo, ele... É assim, o pessoal não sabe, o MBL tem muitas mentes brilhantes, Muita gente cara. boa. Cara, Igor Taiwan, muito bom. Até eu acho que eu vou começar a estudar, Renan. Eu vou parar de jogar e vou começar a estudar. Deveria. O jogo é uma grande besteira. Brincadeira, eu quero ficar jogando. Não, eu sou formado em comunismo, assisti 1000 horas de react do Ian Neves e do Gustavo, e sou formado nas threads do João Manuel. Não é suficiente. Então É, muito bom. vá atrás, leia, estude, se Só uma organize. pausa, tá? O que ele tá falando pra turma deles, trate isso como um recado pra vocês que nos acompanham aqui. É sobre isso, tá? É sobre isso e não tá tudo bem, tá? Estudar muito, fazer militância de base. Esses caras vão crescer e estão crescendo porque eles estão falando nisso, dentro do campo da esquerda. Ainda que o campo da esquerda tenha tudo isso, inclusive em outras vertentes ali. Tá? O campo da direita não. Os únicos que estão fazendo isso, de fato, são os caras do MBL. A turma lá do movimento liberal até estuda um pouquinho aquelas coisinhas de sempre deles ali, mas não tem trabalho. Trabalho não tem. Não tem tesão, não tem energia, não tem amor, não tem vontade. Né? Quer o like. E o bolsonarismo, então, é só o like pelo like. Só vou dar um alô pro Drax e vou mostrar uma coisa pra ele que eu acho que ele não viu ainda. E aí, Drax? Beleza? Ah, vamos lá. Né? Porque assim evita de você dar ideia errada. Né? Dar ideia errada. E é isso, eu fico muito feliz de ver os comunistas. Eu sei que há todo um debate, até onde eles podem ir, que tipo de conteúdo pode se fazer, mas eu como um cara que só queria ajudar mesmo, assim, tenho também, quando eu fui no Inteligência Limitada, eu falo isso e repito, eu sei que pode parecer que é um absurdo falar isso, mas eu nunca fiz isso por vaidade, eu sempre fiz isso porque eu acreditava, ter trocado a ideia com os comunistas. Pô, ele parece ser bem sincero o que ele fala, hein, Renan? O que você acha? Ou não? Humildão. Mas Humildão assim, pra ele é caramba. bem- Eu assim, gosto. Ele é um cara de um coração bom, parece. Parece. Venha pro lado bom da força, Luigi. Larga esses vermelhos aí. Foi o que me mudou de vida, porque senão não sei que eu acho que ele ia ser um cara, sei lá, liberal, ia ficar, sabe? Essa coisa terrível. O cara é liberal, foi achado numa sarjeta com os liberais ali. Vai, o que ele falou? Deixa eu ver de novo. Me ajudou muito a mudar meu curso de vida ali, eu sou muito grato e eu sinto que eu preciso pagar isso, sabe, de alguma forma, né? Eu preciso pagar isso de alguma forma e fazendo esses camaradas aí, entendeu? Então, sempre que eu puder indicar, pô, tem uma mina bacana fazendo conteúdo aqui, tem um cara aqui, tem uma mina aqui, Ele falou 2 vezes mina e um cara só. Então eu sempre quis isso, só queria ajudar, não por vaidade, mas porque realmente eu acredito e eu ainda quero ver essa galera prosperando no sentido de levar esse debate para mais pessoas, não só no YouTube, não só na Twitch, mas também nas ruas, tá? Também nas ruas. Né? Acho que é isso, né? Isso, muito bom. É assim, o pessoal tá falando, ele é legal, mas é comunista. Assim, tem muita gente horrível na direita, tá, galera? Gente, assim, eu queria comentar com vocês Gente que eu acho que canalha. a política que acontece em redes sociais hoje, ela é baseada muito em curiosidade inclusive intelectual. Muita gente que vira comunista hoje, talvez 10 anos atrás, está virando ANCAP, porque a trend, né, o que estava rolando nas redes sociais, assim, de novidade, até de material importado dos Estados Unidos, que havia literalmente livros novos sendo importados e traduzidos naquela época, era o libertarianismo. Né? Eu sei disso porque isso foi uma onda que pegou, o próprio Kim fez parte dessa onda. Né? Então a nova onda é a onda deles. Né? E, então tem muita gente que não está disposta a não se colocar no gulag, né? Eventualmente até fale isso, algum moleque lá que está assistindo, e às vezes assistindo a gente também vai falar, pô, veja um ponto ali e tal. Eu sei que o programa do Petri, que eu fui e fiz esse podcast, tem muita gente que, enfim, acompanha o universo comunista e acabou conhecendo as nossas ideias ali, entendeu? E faz parte do jogo, a gente tá aí, eu odeio usar esse termo, mas estamos aí no livre mercado de ideias, né? Então,
enfim, evidentemente muita gente vai se interessar também pelo que nós falamos. Agora eu gostaria de colocar assim, o que é o MBL nesse contexto, né? As pessoas podem, em termos gerais, nos colocar dentro de um campo da direita, e eu acho que em termos gerais, obviamente, você pode colocar o MBL dentro do campo da direita. Agora, dentro do campo da direita, o que é o MBL? E o MBL é um fenômeno muito único, tá? E é um fenômeno muito único, muito curioso, tá? Eu digo isso porque eu acompanho muito a direita americana, demais a direita americana, eu acompanho a direita europeia também, e a gente sabe muito bem, a gente percebe que, por exemplo, como o bolsonarista, e a gente pode tratar o bolsonarismo como um movimento em si, ele se ancora agora nos movimentos da direita populista europeus e na direita norte-americana ligada ao Donald Trump. Não é, por exemplo, o bolsonarismo é igual ao Partido Republicano. Não é assim que funciona. O bolsonarismo busca estar próximo do trumpismo, ou a turma que eles chamam de MAGA, Make America Great Again. E, por exemplo, tem o pessoal do Chega em Portugal, tem o pessoal do Vox na Espanha, tem a turma da Le Pen lá na França, tem eles adoram o Orbán lá na Hungria, tem a turma do... Não sei se ainda eles estão próximos do Salvini na Itália, né? Mas, via de regra, eles seguem esta turma deste movimento internacional que está aí, que falam, tem Steve Bannon ou não tem Steve Bannon. O bolsonarismo se ancora nisso. O movimento liberal brasileiro, ele é uma coisa meio extemporânea, porque não há em outros países do mundo movimentos similares. Havia um movimento libertário nos Estados Unidos, que era uma coisa específica, que no Brasil ficou grande demais por circunstâncias muito peculiares aqui, né? O Instituto Liberal no Brasil, ele também começou a trazer ideias de pensadores da escola austríaca, e aí tem o Instituto Mises, ele fica desproporcionalmente grande, porque essas ideias não são tão grandes em termos proporcionais no debate americano como ficou no Brasil, dentro do campo da direita especificamente. Então o movimento liberal, né, eu sou um liberal clássico, via de regra, ele nem existe mais para valer, assim, dentro das direitas europeia e norte-americanas. O que mais nós temos aí? Nós temos alguns micromovimentos ali ligados a certos pensadores. Outro dia a gente soltou um relatório sobre o Curtis Yarvin, com a direita que eles chamam de direita neo-reacionária, que está acontecendo nesse exato instante nos Estados Unidos. Nick Land, Curtis Yarvin, e fenômenos ali adjacentes ao trumpismo, ou vamos dizer, turmas dissidentes do trumpismo rolando. Tem também o que a gente chama de direita mainstream, seria, por exemplo, o campo majoritário do Partido Republicano, parte do Partido Conservador inglês, que é uma direita mais tradicional, que reclamam que ela perdeu o prumo e tal. Então, o bolsonarismo às vezes tenta nos encaixar, quando eles tentam ser mais ou menos honestos, como se fosse essa direita tradicional, que também não é. O MBL é o MBL. Ele é uma coisa muito particular, muito brasileira, adaptado para o cenário brasileiro, com uma leitura da realidade brasileira já muito particular e com um estilo muito particular. Isso não é, assim, isso nos diferencia demais dos outros casos e faz com que a gente crie o nosso próprio caminho, vendo o que está acontecendo em outras vertentes, político-econômicas e outros lugares, e absorvendo o que é interessante para nós. E eu acho que é um processo, a gente está em fase de construção. Então, o que vocês estão vendo a gente é cada vez mais a gente agindo de forma eclética e buscando estudar e conhecer. E eu acho que isso é bom. Isso é um exercício de humildade da nossa parte. Isso sem parar de performar em termos políticos, de ter desempenho, de ser oposição, de cobrar o que historicamente a gente sempre cobrou. Então eu fico feliz e eu gosto muito da ideia, e eu que sou um dos fundadores do MBL, eu gosto muito da ideia da gente ser um grupo original. Tá, de ser muito autoral. Que a pior coisa na vida é você ser aquele cara que toca na banda cover no bar à noite. Com todo respeito aos músicos de banda cover, é muito chato, né? Eu gosto. Eu não gosto, é horrível, cara. Porque você não assim, gosta nada que é legal. Você não gosta de banda cover, você não gosta de jogos de videogame. Porque você não chato, toca a tua mano. música. Não tem coisa mais incrível de você tocar aquilo que é teu. Você toca a tua música? Você toca a tua música? Babaca. Tá pronto, faz 2 anos que tá pronto. Babaca. É um baita disco, inclusive, assim, é um baita disco que você fez. Só precisa tocar. Mas enfim. Eu fugi do assunto aqui. Sim. Obrigado por ter assistido esse incrível corte no canal Cortes do MBL. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e divulga pros seus amigos. E se lembre, todo dia nós vamos ter mais cortes vindo de onde? Do nosso canal de lives. Nós temos uma live à tarde no canal vermelho e uma live à noite, que é o famoso MBL News. Se inscreve lá também e assista. Dê força para quem traz verdade e inteligência numa política tão rasa hoje em dia.